Paz do Senhor, bom dia aí para todo mundo. Eu vou aguardar mais alguns minutos, né? Paz do Senhor, Cíntia. A Sabrina está aqui pertinho, né? Daqui a alguns minutos a gente já começa, tá? Uns 2, 3 minutos aí. Aguardar um pouquinho o pessoal acordar. E a gente já começa. Paz, Dani. Sei que o meu Redentor vive aqui, se levantará sobre a terra. Senhor, para quem está chegando aí, a Nelba. Nós estamos aguardando só mais um pouquinho, tá? Para a gente já orar e dar início, tá bom? Mais uns 2 minutos aí só. Transbordará meus desertos com misericórdia. Forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus. Bom, gente, eu acho que eu vou começando. Vamos ficar muito tarde, né? Vamos fazer uma oração para a gente dar início hoje, amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque estamos na Tua presença. O Senhor nos dá mais um domingo, mais uma oportunidade de, pela manhã, nós compartilharmos a Tua palavra. E o que nós pedimos neste momento é que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos dê um dia realmente direcionado pelo Teu Espírito Santo e que a Tua palavra, Pai querido, ela possa realmente nos trazer, venha nos alimentar, venha nos edificar, venha nos trazer para cada um de nós crescimento, compreensão maior e mais ampla da Tua palavra. Pai, nós Te louvamos o privilégio de pertencer ao corpo de Cristo, pertencer à Tua igreja. E o que pedimos é que o Senhor realmente nos receba como filhos, convém que o Teu nome seja glorificado por cada um de nós e o desejo do nosso coração é que sejamos edificados essa manhã pela Tua palavra, Pai. Por tudo Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos falando aí nesses dias, né, provavelmente nós vamos até o final de dezembro aí falar sobre essa carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos falando de 1 Coríntios. Hoje eu gostaria de abordar 2 assuntos aqui, 2 capítulos, melhor dizendo. Nós vamos falar, quero que você abra aí na sua casa, pega aí a tua Bíblia, vamos ler aí em 1 Coríntios 9, amém? Eu quero falar um pouco dentro do capítulo 9 e do capítulo 10 de 1 Coríntios, amém? Paulo aborda um assunto aqui que ele não é muito falado dentro da igreja, mas eu gostaria de falar alguma coisa a respeito disso hoje, amém? 1 Coríntios 9. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo,
Para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas, ou em alguma igreja, em alguma Bíblia, está falando Pedro, né? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com a esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Mas não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e o que de contínuo estão junto ao altar participam do altar. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Bom, Paulo aqui está falando de um assunto que ele é realmente ele é muito sério e ele também é muito importante dentro da igreja, né? Pai Senhor para os outros, para quem chegou aí depois, né? Tati, Adriana, pastor Rogério. Paulo está falando aqui exatamente do homem, né? Do sacerdote que ele decide viver para o exercício, né? Da pregação do Evangelho. Ele decide abrir mão de um trabalho secular, abrir mão de um trabalho físico, natural, e ele passa a ser um pastor realmente que vai se dedicar completamente, totalmente ao exercício, né, do pastorado, que vai cuidar da igreja, como, por exemplo, os apóstolos fizeram, que abriram mão da sua profissão, abriram mão de tudo que eles faziam a nível natural, a nível secular, e eles entregaram a vida completamente ao exercício do Evangelho, à pregação do Evangelho, ao cuidado com a igreja. Então Paulo fala sobre isso, porque se você pegar desde lá de trás, lá na lei, quando Deus ele separa, né, as tribos de Israel, e ele vai determinar a possessão de cada tribo, né? Deus separa a tribo de Levi, por exemplo, e quando ele separa a tribo de Levi, eles não, se você pegar lá quando eles entram, né, na Terra Prometida, desde as conquistas que foram acontecendo antes ainda, durante a peregrinação do deserto, a tribo de Levi, eles não receberam uma herdade, vamos dizer assim. O que seria isso? Não receberam uma terra específica para dizer, essa terra aqui é da tribo de Levi. Por quê? Porque eles foram separados para o sacerdócio, né? Então, quem manteria, então, a tribo de Levi, que especificamente falando, eles eram quem cuidavam do tabernáculo no sentido geral. Então, eles
cuidavam, por exemplo, da montagem e desmontagem do tabernáculo, de todos os cuidados, da manutenção e também, né, da ministração dentro do tabernáculo, do incenso, do sacrifício, da apresentação diante de Deus no Santo dos Santos. Enfim, a tribo de Levi ela foi separada, né, para exercer dentro da nação de Israel o sacerdócio. Por essa razão, eles eram também mantidos pela nação de Israel. Então, eles não tinham direito a nenhuma terra, então eles não plantavam, eles não cultivavam a terra, porque a função deles dentro de Israel era exatamente a do sacerdócio, né? Então, todo o trabalho da tribo de Levi estava voltado para o exercício dentro do tabernáculo, depois, posteriormente, dentro do templo, enfim. E por essa razão eles não receberam herdade. E como eles eram mantidos? Eles eram mantidos pela própria nação. Então, quando eles vinham para trazer, por exemplo, o sacrifício, que era apresentado diante de Deus, lá no altar do sacrifício, era permitido, né, que eles tirassem uma parte daquilo e aquilo servia para o seu sustento, assim também como as primícias que eram trazidas, né, para o tabernáculo, e essas primícias elas eram usadas para que eles fossem mantidos, né, essa era a função também das primícias. Enfim, o que Paulo está dizendo aqui? Que a pessoa que decide, né, que se posiciona diante de Deus para viver realmente, para dedicar a sua vida completamente à pregação do Evangelho, a, ao exercício, né, do ministério, essa pessoa também tem direito de viver disso, né? E aí ele dá um exemplo aqui que eu acho interessante, que é a questão do rebanho, né? Que ele fala, olha, o pastor de ovelhas, ele cuida das ovelhas, né? E por conta disso ele também tem direito de tomar o leite que essas ovelhas, né? Ou o pastor do gado, enfim, tanto faz. O pastor de rebanho, vamos dizer assim. Ele também tem direito de tomar o leite que esse rebanho produz. Ou seja, o rebanho que ele cuida também mantém ele vivo. É também a base do seu sustento. Né? Evidentemente que a Bíblia não fala de você, daquela pessoa, né? Tanto que você vai observar lá dentro, por exemplo, da tribo de Levi, a Bíblia não fala da pessoa ser rica ou tudo mais, a Bíblia fala dela ser mantida, né? Evidentemente que aí existem casos e casos, mas enfim, não existe incoerência e na verdade também é uma questão bastante justa e coerente. É alguém que vive dedicado a cuidar, né? E de uma igreja, por exemplo, e essa pessoa é idônea, é correta, ela é bem posicionada, ela, enfim, que ela também seja mantida por esse rebanho que ela cuida, né? Não é antibíblico, né? Nós não temos, por exemplo, dentro ainda até hoje, dentro da Gerando Vidas, um pastor que seja mantido pela igreja. E isso não é, como eu posso dizer, isso não é totalmente bom. Amém? Até hoje não foi necessário, mas traria, né, até para o rebanho, uma estrutura melhor. Ter um pastor que estivesse completamente e totalmente dedicado ao exercício do sacerdócio. Isso traria mais saúde para o rebanho. Né? Não é uma cultura nossa, mas isso não é totalmente positivo. Tá? Eu sei que existe muita resistência nas pessoas com relação a esse assunto, mas a guerra espiritual que nós enfrentamos, a guerra diária que nós vivenciamos o tempo todo, ela é muito séria e nós temos hoje dentro da igreja muitas pessoas doentes espiritualmente, algumas, a Bíblia fala sobre isso, né?
alguns que dormem, alguns que já morreram espiritualmente, pessoas que vão ao culto, que participam das reuniões, mas no que diz respeito à vida cristã, no que diz respeito a conhecer Deus, a, a ter paixão pelo Evangelho, pela palavra do Senhor, a maioria das pessoas que hoje frequentam a igreja estão completamente distantes desta realidade, né? Porque também, infelizmente, nós temos aí muitos líderes evangélicos que são, sim, não são mantidos pela igreja, mas estão enriquecendo através disso. E, e tendo a oportunidade de pregar um evangelho que venha da parte de Deus, eles simplesmente se perderam ao longo do caminho e aí nós esquecemos toda a abrangência do Evangelho e focamos em alguns pontos, né, principalmente no que diz respeito à área financeira, e isso tornou a igreja uma igreja muito doente. Né? Se você pegar, por exemplo, um país como Estados Unidos, e depois nós vamos falar um pouco do Brasil, se você pegar um país como Estados Unidos, que nasceu, né, o berço da religião americana é exatamente o Evangelho, e hoje como eles se distanciaram da realidade, eu assisto alguns documentários e vi algumas coisas que realmente causam em nós muita tristeza, muita angústia, em ver a decadência espiritual, o distanciamento espiritual. Né? E nós aqui dentro do Brasil começamos também muito bem, mas fomos meio que envolvidos por esse mesmo espírito que trouxe esse engano dentro da igreja norte-americana. Ele envolveu a igreja brasileira também. E hoje, tal como eles, nós vivemos a mesma situação. Nós temos muitas igrejas, temos igrejas cheias, né? Temos templos lindos, extraordinários, enormes, templos com capacidade de para 10.000, 7.000 pessoas, e não é um só, são vários na verdade, né? E o problema é que essas igrejas estão cheias de pessoas que, espiritualmente falando, estão completamente distantes de Deus. Né? Hoje, o crente contemporâneo, o crente dos nossos dias, nós vamos escolher a dedo aqueles que têm compromisso com Deus, que têm compromisso com a palavra, que têm desejo de ler a Bíblia, de estudar a palavra do Senhor. A maioria de nós sequer pega na Bíblia uma vez na semana, né? E quando pega, faz da Bíblia muitas vezes aquelas coisas, abre a Bíblia aqui num texto aleatório para tentar achar um versículo qualquer que Deus vai falar, parece que usa a Bíblia como um amuleto de sorte, né? E esse é o resultado, mas parte desse problema é também nós termos homens e mulheres que sejam totalmente dedicados ao exercício do Evangelho, né? Então, pessoas que sejam de fato convertidas, que sejam de fato transformadas por Deus através da palavra e que tenham a sua vida voltada exatamente para fazer só isso. Né? Nós vivemos dias de muita correria, esse sistema que foi implantado de capitalista na sociedade mundial, ele absorve toda a nossa energia, ele absorve todo o nosso tempo, né? E daí a necessidade de nós termos pessoas que sejam realmente convertidas, exercendo o exercício, o trabalho, né, do Evangelho diariamente e o tempo todo. Porque, irmãos, não existe como você criar uma estabilidade espiritual apenas com um culto de domingo, apenas com uma reunião de domingo. E é fato que as pessoas, como eu já disse, elas não têm o hábito de ler a palavra do Senhor, não têm o hábito de estudar a Bíblia todos os dias, de cumprir, por exemplo, uma das ordens de Jesus, que foi meditar nesta palavra de dia e de noite.
né? Hoje está aí a internet, os meios de comunicação, a televisão e tudo mais, tudo que é muito visual hoje para todos nós, que absorve, parece que quase todo o tempo das pessoas e a gente pouco se lembra, né? A maioria das pessoas pouco se lembra de Deus, pouco se lembra da palavra do Senhor. E a maioria das pessoas, o contato que elas têm com a Bíblia e com o Evangelho é o culto de domingo. E isso é absolutamente muito pouco, muito pouco. Na verdade, não resolve nada na vida de quase ninguém, não é? Por quê? Porque não adianta eu ter, por exemplo, um culto de 2 horas no domingo, onde eu vou para a igreja e lá eu canto alguns louvores, eu ouço uma palavra, que nos nossos dias a maioria delas são mais palavras de autoajuda ou parece muito aquelas conferências empresariais, não é? Palavras motivacionais. Mas não existe aquela palavra que seja realmente direcionada por Deus dentro da palavra para que ela gere transformação genuína nas pessoas, para que ela gere novo nascimento. Né? Daí essa igreja em crise que nós enfrentamos e temos todos os dias. Aí Paulo fala exatamente disso aqui, olha, nós os apóstolos, nós dedicamos a nossa vida em prol do Evangelho, em prol da pregação da palavra do Senhor. E é justo e é bíblico que nós também sejamos mantidos por isso. É justo que o sustento das nossas vidas ele venha daquilo que fazemos, não é? Então, se nós estamos cuidando do rebanho, e aí Paulo é bem claro nisso aqui, né? Quando ele fala, olha, nós estamos alimentando vocês com um alimento espiritual, mas no que diz respeito ao sustento do corpo físico, esse sustento precisa vir de vocês para nós. Né? Vocês é quem vão nos manter para que nós tenhamos, enfim, condições para ter saúde, para cuidar de vocês no que diz respeito à vida espiritual. Né? E por que eu fiz questão de falar sobre isso? Porque esse é um assunto que gera muita polêmica dentro da igreja, né? E acaba que pessoas que realmente poderiam ser uma bênção dentro do Evangelho, que poderiam abençoar muitas outras pessoas, se elas fossem de fato, estou falando de homens e mulheres que são de fato convertidos, se elas fossem mantidas ou mantidos pela igreja, nós teríamos sim uma igreja mais saudável, nós teríamos sim uma igreja melhor alimentada, melhor estruturada, né, que de fato glorificaria o nome do Senhor. Né? Mas aí nós vamos observar, principalmente em igrejas pequenas, como a nossa, é um pastor que ele está lá pastoreando um povo, mas ele tem o trabalho dele, ele tem uma série de coisas que ele tem que fazer ao mesmo tempo, e acaba que você não consegue exercer o sacerdócio como ele deveria ser exercido. Né? Então, é importante você ficar instruído a respeito disso. Né? A igreja ela precisa ter saúde espiritual. Né? E aquela autoridade que foi constituída por Deus dentro de determinado lugar, ela precisa receber a estrutura também para que essa função seja exercida com entendimento e com clareza. Né? E eu trouxe isso porque nós somos também uma igreja que tem um pouco de dificuldade com essa área, tem um pouco de resistência com essa área, né? Que seria, por exemplo, nós temos lá um pastor que seja mantido pela própria igreja hoje, né? E isso não é bom, isso não é saudável para a igreja. Né? A igreja precisa de fato de alguém que esteja lá dedicado completamente ao exercício do sacerdócio e isso traria, né, para dentro de qualquer igreja uma estrutura espiritual muito mais abrangente. Né? Isso é bom. Amém? Eu quero também ler aqui com vocês outro assunto que não fala exatamente disso. No capítulo 10, eu queria que vocês abrissem aí, 1 Coríntios 10. Paulo fala sobre algo aqui que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto
e que já acontecia lá naquela época, mas também acontece hoje em dia dentro da igreja, conosco muitas vezes, né? No meio evangélico hoje isso é muito recorrente também. Vamos ler aqui o capítulo 10, o primeiro versículo, tá? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelos que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Vamos até aqui. Paulo, essa carta que ele traz para a igreja de Corinto é uma carta realmente de instrução, porque Paulo passou lá por aproximadamente 1 ano e meio pastoreando aquele povo, e depois ele deixa alguém cuidando ali da igreja e ele sai e continua nas suas viagens missionárias. Lá no livro de Números, a partir do capítulo 21, mais ou menos, vai falar de alguns episódios que Israel viveram durante a sua peregrinação no deserto, né? Neste período entre a saída do Egito até a entrada da terra de Canaã. E você lendo lá, no capítulo, a partir do capítulo 20, mais ou menos, de Números, né, até o 31, vai falar de alguns episódios lá que aconteceram com a nação de Israel neste período de peregrinação do deserto. E 2 desses episódios Paulo cita aqui, que é o momento quando Deus dá uma ordem para Moisés para que a serpente fosse levantada no deserto, e o outro é aquele momento onde os filhos de Moabe, né, os moabitas, o povo de Israel se envolve com as mulheres moabitas, que é aquele episódio de Balaão, né, quando ele vem para Balaque, chama Balaão, contrata Balaão, melhor assim dizendo, para que ele amaldiçoasse a nação de Israel, e aí Deus não lhe permite amaldiçoar, mas Deus dá a ele uma ordem de abençoar a nação de Israel. Né? Depois ele vem, traz aquele conselho lá para Balaque, enfim, introduz as mulheres, né, as prostitutas no meio do arraial de Israel, e eles se prostituem, enfim. Mas como que isso tudo acontece? Né? E aí, por isso, eu acho importante falarmos a respeito disso. Israel, durante essa peregrinação, eles não simplesmente andaram pelo deserto, eles tiveram grandes conquistas dentro do deserto. Nesse período de 40 anos, eles conquistaram alguns lugares. Né? Existe aqui uma situação onde eles entram em guerra contra os cananeus e Deus dá a eles vitória sobre os cananeus. Quando eles terminam de vencer os cananeus, eles se estabelecem, né, dentro de uma região ali que está exatamente próxima, eles se tornam vizinhos ali dos Moabitas, né, dos filhos de Moabe. É interessante quando Paulo fala aqui que toda a nação de Israel, vou voltar um pouquinho antes, foi batizada na nuvem e na travessia do mar. Né? Nós temos hoje o batismo nas águas
e biblicamente falando, simbolicamente falando, Deus, ele batizou toda a nação de Israel quando ele aparece a Israel na nuvem, né, ou na coluna de fogo, que é o que acontecia à noite, e também na travessia do Mar Vermelho, quando eles tinham acabado de sair do Egito, né, o exército de Faraó vem contra a nação de Israel para tentar matá-los no deserto, e aí a Bíblia diz que Deus então abre o mar e eles atravessam o mar, e ali Deus está batizando toda a nação de Israel na travessia do Mar Vermelho, né? E assim como a nação de Israel, nós temos hoje diante de nós a presença de Deus, né? Deus aqui se manifesta a nação de Israel na nuvem e se manifesta a nação de Israel naquela coluna de fogo que aparecia à noite, né? A nuvem para que eles fossem ter alívio, né, do sol do deserto, e a coluna de fogo também para que, primeiro, para que eles tivessem uma referência e também para que o frio, né, do horário noturno do deserto também não trouxesse danos para a nação de Israel. Enfim, então Deus estava com eles durante o dia e durante a noite o tempo todo. Assim como nós temos hoje, dentro da aliança, vivendo dentro da graça, nós temos Deus que na verdade não está na nuvem, não está na coluna de fogo, mas Deus está dentro de nós, né? Porque a Bíblia nos coloca hoje como o templo, ou seja, como a habitação de Deus. Amém? Então Deus está diante de nós o tempo todo, assim como Deus esteve com Israel lá no deserto durante todos aqueles anos em que eles peregrinaram até a conquista da terra prometida. Só que mesmo eles tendo a presença de Deus, mesmo eles tendo a proximidade de Deus, mesmo eles tendo a proteção, o cuidado de Deus, e Deus sendo o provedor de tudo que eles precisavam no deserto, ainda assim nós vamos observar que em muitos momentos eles se rebelam contra Deus, eles se perdem no meio de todo o processo, se rebelam contra Deus e aí murmuram e blasfemam e se desviam realmente completamente da vontade de Deus. É por isso que Paulo traz aqui o exemplo, ele fala, olha, vocês não podem fazer como eles fizeram lá no deserto, porque é interessante, esse episódio, por exemplo, das serpentes, os cananeus, eles estão indo pelo caminho, né, peregrinando pelo deserto, os cananeus entram em guerra contra eles, não permitem que eles passem pelos seus limites, mas eles não fazem isso de forma tranquila ou pacífica, eles fazem isso declarando guerra contra Israel. E aí a Bíblia diz então que a nação de Israel vai orar ao Senhor, clama ao Senhor, né? Moisés consulta a Deus e Deus diz para eles que que eles podem entrar em guerra, que Deus vai dar vitória. Eles de fato entram em guerra contra os cananeus, eles vencem a guerra, destroem, né, os cananeus, e aquela terra que pertencia aos cananeus passa a ser terra de Israel, passa a ser território deles, porque eles conquistaram aquele lugar. E assim que eles terminam a guerra, acontece ali um período ali de escassez, um período ali de falta d'água, né, de falta de provisão. E a primeira atitude que eles têm diante de Deus é de reclamar. A primeira atitude que eles têm diante do Senhor é de entrar, é de blasfemar contra o Senhor. E aí a Bíblia diz que Deus então se ira contra a nação, e aí vem as serpentes que começam a picar o povo lá no deserto e começa a morrer muita gente. E aí eles reconhecem o seu pecado, vai correndo atrás de Moisés e pede para Moisés orar ao Senhor, interceder por eles, pedindo perdão. É quando Deus dá a ordem a Moisés, olha, faz lá uma serpente de bronze, levanta ela lá, e quando alguém for picada por uma víbora, por uma serpente, olha para a serpente de bronze que não vai morrer, né? Irmãos, isso aqui nos dá um alerta, porque nós vivemos, assim como Israel, batalhas muito grandes na nossa jornada. Num contexto diferente, sim, mas hoje, individualmente falando, todos nós temos momentos em que nós estamos de fato
em guerra franca, em guerra aberta contra o nosso inimigo. E nós servimos um Deus que, no seu poder e na sua fidelidade, na sua grandeza e misericórdia, Ele tem nos sustentado e Ele nos dá a vitória. Né? Ele nos dá a vitória. Ele nos guarda, Ele nos abençoa. Ele é aquele que não vai fazer sobrevir sobre nós nenhuma guerra, nenhum confronto que nós de fato não tenhamos como suportar. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Só que nós temos que tomar cuidado com os momentos pós-guerra, os momentos pós-batalha. Por quê? Porque pode vir a escassez depois. E aí nós temos que entender e saber diferenciar um momento do outro. Só que o mesmo Deus que me dá condições de vencer grandes obstáculos, que me dá condições de conquistar coisas novas e de vencer algumas guerras que muitas vezes eu não tenho condições de vencê-la. Eu preciso de fato de uma intervenção de Deus e quase sempre Deus se manifesta dessa forma em favor da igreja, em favor de todos nós, né? O momento em que nós clamamos a Ele e que nós estamos de fato comprometidos com a causa do Senhor e vivendo a realidade do Evangelho, Deus ele não vai virar as costas para nós e nos deixar morrer no meio da guerra. Ele sempre se manifesta e nos guarda e nos abençoa, e mais do que isso, Ele nos dá vitória. Só que aí é que Paulo fala de um episódio, de um momento da vida de Israel em que eles tinham acabado de ganhar uma batalha. Eles tinham acabado de conquistar uma terra nova, eles tinham acabado de conquistar um território que agora era deles. Assim como nós vivemos na nossa vida hoje, né, dentro dessa vida no Evangelho, nós temos as nossas conquistas, temos as nossas realizações. E o grande problema o grande perigo de tudo isso está aqui, como foi relatado com Israel. Porque às vezes nós imaginamos que porque estamos vivendo uma nova conquista na nossa vida, parece que tudo está resolvido, parece que está tudo certo, e parece que agora mais nenhum problema vai acontecer, parece que agora nenhuma circunstância difícil vai aparecer, e vai ficar tudo na mais perfeita paz. Não se engane, isso é completamente fora da realidade da vida cristã. O fato de você conquistar coisas novas, o fato de Deus te abençoar e você viver momentos extraordinários na presença do Senhor, não significa entender com isso que vai ser sempre assim, vai ser sempre essa tranquilidade, vai ser sempre essa paz. Não. Geralmente, depois de uma grande conquista, num momento de guerra, nós vamos viver, com certeza, sofrer uma retaliação de alguma forma. O meu inimigo ele vai se articular, ele vai se organizar e ele vai vir contra mim novamente. Ele vai tentar de outro jeito. Ele vai usar de outro artifício, ele vai usar outro tipo de armamento para tentar me atingir, porque se aquele que ele usou não foi eficaz e não foi eficiente e fez com que ele perdesse uma batalha, ele vai se reorganizar e ele vai encontrar uma maneira mais eficaz, ele vai encontrar uma maneira mais efetiva, mais poderosa para tentar novamente vir contra mim e me atingir de alguma forma. No caso aqui de Israel, o que acontece com eles? Eles entram em guerra, eles entram em batalha, eles entram em confronto contra os cananeus, vencem esta guerra, conquistam uma terra nova, mas aquela terra, ela precisava de uma intervenção de Deus. Por quê? Porque o lugar estava seco, lá não tinha água, lá não tinha provisão, lá não tinha comida. E muitas vezes tem coisas que nós conquistamos na vida que nós imaginamos que aquilo é o ápice, aquela conquista é tudo o que eu preciso para eu viver bem. Mas aí quando eu me aprofundo naquela realidade, eu descubro que algumas coisas precisam ser ajustadas e elas precisam diretamente de uma ação de Deus para que ela de fato dê certo, para que ela de fato seja completamente bênção na minha vida. Só que nós, muitas vezes, irmãos, vivemos essa realidade espiritual de maneira muito natural, de maneira muito humana.
E é por isso que temos tanta dificuldade de compreender os momentos que nós vivemos dentro da nossa trajetória dentro do Evangelho. É por isso que nós observamos dentro da igreja tantas crises, tantos homens e mulheres que, que são até sinceros diante do Senhor, que querem de fato viver uma realidade gloriosa dentro do Evangelho, mas quase sempre nós nos deparamos com momentos específicos que nos deixam muito vulneráveis, que nos deixam ora apavorados, ora entristecidos, ora angustiados, ora eufóricos, e a euforia ela talvez seja uma das circunstâncias de vida mais perigosas para o crente, porque na hora que eu estou eufórico, eu estou muito feliz, que eu estou muito alegre, a tendência natural é nós baixarmos a guarda, é nós esquecermos que nós temos que estar o tempo todo vigilantes, o tempo todo com olhos abertos, para conseguir detectar e ter a percepção do que está acontecendo à nossa volta, das articulações do nosso inimigo. Mas quase sempre, quando nós vencemos algo, quando nós conquistamos algo que queremos muito, que nós estamos há muito tempo esperando que aquilo aconteça, quase sempre, a tendência natural é a gente dar aquela relaxada. E é nessa relaxada que nós, muitas vezes, acabamos nos desviando um pouco do foco, desviando um pouco do propósito. E aí é no meio desse momento de relaxamento que aparece alguma circunstância, que eu vivo algum momento na minha vida em que as coisas fogem um pouco do meu controle, eu não tenho uma solução imediata para dar, e aí a tendência natural é olhar para Deus e blasfemar contra Ele. Aí eu peco, e quando eu peco, eu afasto a bênção e eu atraio a ira de Deus. E aí a coisa fica ruim. Nos momentos ainda que Deus se manifesta com misericórdia, é melhor, porque no caso aqui de Deus, quando ele se manifesta dentro de Israel e ele deixa vir as serpentes, isso aqui é misericórdia, não é ira. Sabe por quê? Porque as serpentes fez com que aquele povo se convertesse, fez com que o povo parasse para analisar e entender, nós pecamos. Moisés clama a Deus aí por nós, porque nós falhamos, nós pecamos. Então, quando Deus ainda se manifesta, ele deixa alguma coisa ficar muito ruim para eu acordar e correr para os pés dele pedindo misericórdia, pedindo perdão, isso ainda é bom. O problema é quando Deus ele se manifesta de forma dura e quando nós atraímos para as nossas vidas a ira dele. O outro episódio que Paulo cita aqui, por exemplo, era a morte de 23, 24 mil pessoas, 24 mil homens dentro de Israel. O que está acontecendo aqui? Como eu já disse, é o episódio de Balaão e Balaque, né? O rei ali, Balaque, ele contrata Balaão. Balaão, naquela época, era considerado um guru, né? Alguém lá que tinha muita influência. E o que esse camarada fazia? Ele, tudo que ele falava acontecia, né? E aí a Bíblia diz que esse Balaque, ele vai lá, contrata esse camarada para que ele profetizasse maldição sobre a nação de Israel. E por quê? Porque quando Israel conquista ali a terra dos cananeus, eles se estabelecem bem ali nos limites, né, da terra de Moabe, e Balaque ele era o rei dos moabitas ali. Então, e ele fica apavorado, por quê? Porque ele já conhecia a história de Israel. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus nesta manhã. O nosso inimigo, o diabo, e todo o seu exército, eles te conhecem. Ele sabe o teu nome, ele conhece a tua história, ele te conhece. E ele conhece o Deus que você serve, que você adora. Quando eles chegam ali diante, por isso eu acho interessante Paulo trazer esse entendimento aqui aos Coríntios, porque quando a nação de Israel se estabelece ali
na circunvizinhança das suas terras, ele fica apavorado. Por quê? Porque ele conhece a história de Israel. Ele conhece a fama daquele povo. Ele já sabia que, por exemplo, eles tinham sido escravos no Egito, que Deus tinha tirado eles de lá do Egito com mão forte, e agora eles estavam caminhando pelo deserto, e onde eles passavam, Deus estava abençoando aquele povo e estava dando aquelas terras para eles. Acontece que agora eles estão nos limites das suas terras, e qual é o entendimento de Balaque? Olha, eles vão acabar com a gente aqui. Eles estão sendo respaldados e sustentados por um Deus que tem poder para destruir o meu país. E eu não quero me tornar escravo deles. Então, o meu inimigo, o teu inimigo, ele nos conhece e conhece o Deus que nós servimos e adoramos. Mas sabe qual é o grande problema da igreja? Eu gostaria que você guardasse isso que eu vou dizer agora no teu coração. Sabe qual é o grande problema da igreja? Sabe onde está a grande fraqueza da igreja? Quando eu falo igreja, estou falando igreja instituição. Todos que se intitulam evangélicos, por exemplo, no Brasil e no planeta. Mas sabe qual é o grande problema dessa igreja? Sabe qual é a grande deficiência dela? Não conhece o Deus que tem. Desconhece o seu poder, desconhece o seu caráter, desconhece a sua personalidade, desconhece os seus valores. O meu inimigo sabe quem ele é, conhece o poder dele, sabe do que ele é capaz. O meu inimigo conhece o Deus que eu tenho, mas a igreja não. E como o meu inimigo sabe quem é o meu Deus, como o meu inimigo sabe o poder que está nas mãos dele, e todo o poder está nas mãos dele, esse meu inimigo não brinca com ele. Esse meu inimigo não age de maneira equivocada contra o meu Deus, contra o seu Deus, contra o Deus da igreja. O nosso inimigo conhece quem é o Deus que nós servimos e adoramos. Seja essa adoração teórica ou não. Mas ele sabe quem é o Deus de quem eu estou falando. E por isso que ele não entra em batalha contra este Deus. Mas ele tem um propósito. Qual é o propósito? Tirar do aprisco quantos ele puder, quantos ele conseguir. E aí eu vejo assim, essa questão aqui. Quando Balaão começa a profetizar, Deus não lhe permite amaldiçoar Israel. Pelo contrário, por 3 vezes ele se manifesta e nas 3 ocasiões ele abençoa a nação de Israel. E um dos momentos em que Deus está aqui fazendo com que Balaão abençoe Israel, eu vou tentar abrir aqui para ver se eu leio para vocês, que é um momento interessante quando ele começa a falar a respeito do que Israel faria com Balaque, com o seu povo, com os filhos de Moabe. E é interessante porque aí ele fica ainda mais apavorado. Só que no final, eu acho interessante isso. Guarde isso no teu coração. No final, Balaão, ele dá um conselho. Ele diz assim, olha, só tem um jeito de Deus não abençoar esse povo. Só tem um jeito de Deus não estar no meio deles. Só tem uma maneira de você conseguir tornar este povo vulnerável. Eles precisam pecar contra o Deus deles. Porque se eles pecarem contra o Deus deles, aí eles perdem a bênção. Aí eles perdem o cuidado, a benevolência. Aí eles vão, no lugar da bênção, eles vão ser julgados e aí vão ser punidos de acordo com aquilo que Deus entender, eles precisam ser punidos. E aí é nesse momento que ele dá o conselho, olha, introduza lá as mulheres no meio do arraial deles, porque eles não podem se misturar com outras nações, mas coloca lá as prostitutas, as mulheres lá no meio deles, para que
o exército de Israel se envolva com essas mulheres, se prostitua com elas, e aí a ira do Deus de Israel vai se acender contra eles, e aí você vai vencer. E aí você vai entender o que eu estou falando. Então introduzam as mulheres, faça com que aquele povo peque, porque da parte de Deus a intenção é abençoá-los, é guardá-los. Isso aqui me ensina muita coisa e eu espero que te ensine também esta manhã. Da parte de Deus, a disponibilidade de Deus, a disposição de Deus para com a minha vida, para com a tua vida, é de nos abençoar. É de nos guardar, é de nos fazer prosperar nos nossos caminhos, é de nos fazer conquistar coisas novas. Da parte de Deus, essa é a disposição dele. Mas Deus não fará isso com quem não tem compromisso com ele. E mesmo Israel sendo o povo da promessa, quando este povo pecava contra Deus, Deus vinha e corrigia o povo. Se você observar aqui, no momento em que eles pecam contra o Senhor, que eles se envolvem com aquelas mulheres midianitas, a Bíblia, depois leia lá, a partir do capítulo 25 de Números na sua casa, que não vai dar tempo de eu ler aqui. Quando eles se envolvem com aquelas mulheres, a Bíblia diz então que num só dia morreram dentro de Israel 23 mil pessoas. Num só dia. Porque eles pecaram contra o Senhor. A única pessoa que tem condições de afastar a bênção de Deus sobre a sua vida é você. A única pessoa que pode distanciar a benevolência de Deus sobre a sua vida não é o teu vizinho, não é o diabo, não são os demônios, é você. Mas se você for um homem convertido diante do Senhor, uma mulher convertida diante do Senhor, então você vai atrair a bênção dele sobre a sua vida. Então pense nisso. Pense nisso nesta manhã em nome de Jesus. Porque Paulo fala sobre uma igreja aqui que ela tinha todos os dons dentro dela. Assim como nós vivemos nos nossos dias. Era uma igreja que tinha lá tudo para dar certo. Assim como você tem tudo para dar certo, assim como eu tenho tudo para dar certo, assim como nós temos tudo para dar certo. Só que Deus, ele é muito sério. E nós, com ele, precisamos ser igualmente sérios. E nós não podemos considerar tudo isso que nós vivenciamos no dia a dia, toda esta realidade espiritual, que é a nossa realidade hoje, como uma coisa qualquer. É muito sério o lugar onde nós estamos, no mundo espiritual. As regiões que nós habitamos diante do Senhor no mundo espiritual. Então, leve a sério isso que você tem da parte do Senhor. E eu quero finalizar dizendo mais uma vez isso. Eu queria ler o texto, mas não vai dar tempo. A única pessoa capaz, o único que pode distanciar Deus, as bênçãos do Senhor, da sua vida é você. Você pode colocar a culpa em quem você quiser. Você pode pôr a culpa no vizinho, no pai, na mãe, no filho, no esposo, na esposa. Você pode no pastor, na pastora, nos amigos. Você põe a culpa em quem você quiser. Eu tenho uma notícia para te dar. Você pode atrair a bênção ou a maldição do Senhor sobre a sua vida. Só você. Só você. Porque quando Deus for te abençoar, Ele vai olhar para você. Quando Deus for te corrigir, Ele vai olhar para você. Quando Deus for te abraçar, Ele vai olhar para você. Quando Ele for te beijar, Ele vai olhar para você. Mas quando Ele tiver que te repreender e ser duro com você, Ele continuará olhando para você. Não é para o teu vizinho. Amém? Então fica com esta palavra. A igreja de Corinto era uma igreja linda. Era uma igreja que tinha tudo para dar certo. Mas ela foi se perdendo, se perdendo, se perdendo. E aí Deus tem que intervir aqui através da vida de Paulo.
e estava acontecendo tanta coisa ruim dentro daquela igreja, muito semelhante ao que nós vemos acontecer até hoje dentro da igreja. Mas que eu e você sejamos achados por Deus, homens e mulheres, que Ele tem prazer de abençoar, que Ele tem prazer de guardar. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia, por mais um domingo. A Tua palavra ela é tremenda, ela é poderosa e que cada um de nós, Pai querido, possa a cada dia estar mais perto do Senhor, mais e mais convertidos, mais e mais parecidos contigo, para que sejamos uma igreja saudável, para que sejamos homens e mulheres com o qual o Senhor possa contar. Amém, Senhor. Nós te glorificamos, nós te agradecemos e que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, um bom domingo, um bom culto, né? Infelizmente eu não vou poder estar lá hoje, mas enfim, que Deus abençoe a todos. Uma boa semana para todos nós aí. Amém?